Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos mais do Senhor, para ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para nós nesse dia de hoje. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração, do coração de Deus, para que nós possamos nos alimentar através dessa palavra. Mas antes eu gostaria que você reunisse a sua família, para nós estarmos lendo a palavra, ouvindo a tua palavra. Eu vou dar um tempinho para você, enquanto você prepara aí no lugar certinho para você sentar aí juntamente com a sua família, com seus amigos, com aquelas pessoas perto de você aí, para que nós possamos ouvir aquilo que vem do trono de Deus dos nossos corações. Amém? Existe um rio de vida, Tu és a fonte, Jesus. Minha alma anseia por Ti, minha alma clama por Ti, como terra seca. Como terra seca, como terra seca, anseio por Ti. Sacia minha alma, inunda minha vida, derrama sobre mim o Teu rio, Senhor. Flua em mim, flua em mim. Existe um rio de vida, Tu és a fonte, Jesus. Minha alma anseia por Ti, minha alma clama por Ti, como terra seca. Como terra seca, como terra seca, anseio por Ti. Sacia minha alma, inunda minha vida, derrama sobre mim o Teu rio, Senhor. Flua em mim, flua em mim. Of
Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia lá, no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, que nos diz assim: o título desta noite é A Natureza da Fé. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus soberano, nós queremos te enaltecer e te engrandecer, Senhor. Te agradecer, meu Deus, por mais esta noite, a qual estamos diante da Tua presença, para te louvar, exaltar, glorificar o Teu nome e clamar a Ti nesta noite, Senhor Deus, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que possamos nos alimentar, Senhor Deus, da unção do Teu Santo Espírito, que nos dê entendimento, sabedoria, graça, amor, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Fale dos nossos corações, Senhor. Fale, meu Deus, do coração desse Teu filho, desta Tua filha, que está nesta noite ouvindo a Tua palavra, Senhor, com o coração aberto, Senhor, para saber aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós nesta noite. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Como anda a sua fé? O que é fé? Fé, meus amados, é acreditar naquilo que nós não estamos vendo, naquilo, meus amados, que nós precisamos de acreditar e ter certeza daquilo que vai acontecer nas nossas vidas. No livro de Hebreus 11:1, nós acabamos de ler, nos fala assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu pergunto para você nesta noite, como está a sua fé? Nesses dias, amado, nós temos visto que estamos sendo provado a nossa fé cada vez mais. Esses dias que estamos passando assim por provações, o mundo todo está passando por provações. E nós estamos sendo testados sobre a nossa fé. E eu pergunto para você desta noite, como anda a sua fé? Ela é grande? Ela é pequena? Você perdeu a fé? Ou você está com muita fé? Amados, eu quero dizer para vocês uma coisa. Para mim também eu quero dizer. Se o Senhor não for conosco, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não acreditarmos naquilo que Jesus trouxe para nós, nós vamos ter fé. Não vamos ter fé. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir da palavra de Deus. Quando alguém nos fala alguma coisa, se nós acreditarmos naquilo que aquela pessoa está falando, seja uma mentira, seja uma verdade, nós vamos colocar a nossa fé naquilo que nós ouvimos. É por isso que nós não devemos, meus amados, darmos ouvidos a muitas coisas que nós ouvimos como se elas fossem verdadeiras. Nós, como cristãos, devemos, antes de mais nada, estarmos fixos na palavra de Deus, dependendo da palavra de Deus, porque é ela que aumenta a nossa fé, é ela quem nos dá a vitória. E a palavra veio através de Jesus a uma orientação de Deus para que nos trouxesse esperança, para que colocasse fé nas nossas vidas. A pessoa sem fé, ela não acredita em nada, simplesmente porque tudo que ela ouve, ela não valoriza. Mas, amados, existe aquela fé natural e a fé sobrenatural, dois tipos de fé. Quando é algo que nós ouvimos de alguém e que você sabe que tem assim, vamos dizer assim, a verdade, um dom de verdade, você percebe que aquilo que a pessoa está dizendo é verdade, você coloca fé naquilo. Mas quando você ouve, você percebe que há dúvidas com relação àquilo que a pessoa está falando, ou mesmo aquele acontecimento que você duvida, aí vem a chamada falta de fé. Mas Jesus nos veio para trazer fé, mas Ele nos deu prova também para que nós possamos ter fé. A palavra de Deus é uma delas. O plano de salvação é uma delas. Se nós não acreditarmos que Jesus vai vir buscar a igreja, que nós não vamos morar com o Senhor na eternidade, nós perdemos a nossa esperança. Fé é quando você tem um alvo a ser alcançado e você faz de tudo para alcançar aquilo que você acredita. Então existem dois tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural, meus irmãos, é aquela fé que você sabe que onde você mora vai passar um ônibus, porque tem um ponto de ônibus ali naquela rua ali perto da sua casa. Você sabe que tal hora o ônibus vai passar ali, mesmo que ele demore um pouco, mas você sabe que ele vai passar. Isso é fé natural. Você que trabalha numa empresa sabe que no final do mês você vai receber o seu salário. Isso é fé natural. Agora, a fé sobrenatural é uma fé que não está aqui na terra. É uma fé de algo que nós estamos aguardando que ela vai acontecer. Como diz Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando, mas eu não estou vendo. Mas a convicção de fatos que se não vê, mas eu acredito que vai acontecer. A nossa salvação é uma fé sobrenatural. Meus irmãos, a nossa fé, ela aumenta à medida que o nosso conhecimento aumenta. Quando diz ali Romanos 10:7, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é que nós, amados, começamos a entender sobre a palavra de Deus, e ela vai abrindo o nosso entendimento, vai abrindo a nossa mente, e vai nos dando sabedoria, para que nós começamos a perceber, meus amados, que aquelas coisas vão acontecer realmente. Acreditamos que ela vai acontecer, porque ela tem um fundamento, ela tem um consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus veio aqui na terra para nos mostrar o plano de salvação, para perdoar os nossos pecados. Fé é isso. Ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós, amados, vamos passando assim a ter um
uma nova maneira de pensar, pensando nas coisas que são do alto, porque o próprio Espírito Santo, esse que habita em nós, próprio Deus, na forma do Espírito Santo que habita em nós, ele vai abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria, nos dando graça, para que nós possamos cada vez mais crer na palavra de Deus. Porque se nós crermos, a Bíblia fala que nós não seremos nem salvos. A Bíblia fala que quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, crer é uma fé, é acreditar que as coisas irão acontecer. Amém? Hebreus 11:6 nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós precisamos acreditar que Deus existe. Nós estamos vendo Deus? Não. A Bíblia nos fala que ninguém jamais viu a Deus. Quando nós acreditamos que Deus existe, Ele começa a nos dar prova da sua existência. Ele enviou Jesus aqui como resgate das nossas vidas. Deus enviou Jesus pelo amor que Ele tem para conosco, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos, para que nós tivesse a vida eterna com o Senhor, vendo-o verdadeiramente como Ele é. Mas nós não vimos Deus, não estamos vendo Jesus. Jesus viveu aqui no passado como homem, mas a própria Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Esses somos nós. Pedro, João, Tiago e outros mais viram Jesus pessoalmente, eles testemunharam de Jesus, mas nós não vimos Jesus, mas sentimos a presença dele, sentimos a presença e cremos pela mudança que o Senhor fez nas nossas vidas. Deus continua fazendo grandes mudanças na nossa vida. Isso é a prova da existência dele, como nós éramos no passado e como nós somos hoje. Então é muito importante, meus irmãos, que nós temos que cada vez mais cultivar essa fé na nossa vida, saber que Deus existe e que a própria palavra de Deus disse que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, ou seja, compensador daqueles que o buscam. É muito importante, mas diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus se nós não acreditamos que Ele existe? Até o ateu, na hora do momento crucial dele, muitas vezes ele pede ajuda a Deus, porque ele sabe que está nos finais dos tempos. Ele nega ao Senhor, nega aqui na terra, dizendo que Deus não existe, mas naquele momento crucial, onde Deus está para levá-lo dessa vida para uma outra, sabe lá se é junto do Senhor, se não, ou distante do Senhor, a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus, ele simplesmente pede socorro a alguém. Então, amados, eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que é muito importante que nós creiamos. Há pessoas que acreditam num monte de coisas. Isso é fé. Fé é colocado em coisas muitas vezes vil, coisas que muitas vezes não traz nenhum benefício para aquela pessoa. Costuma colocar até mesmo fé nas mentiras, acreditando nas mentiras. Hoje é comum dizer-se fake news, né? Mentiras através da internet, que muitas pessoas não somente acreditam, ainda passam para frente aquela mentira. Mas nós temos cada vez mais de acreditar que Jesus Cristo veio, Ele veio como forma de homem, Ele veio aqui na terra, viveu durante 33 anos e depois voltou para o Pai. Isso nós temos de acreditar, porque Ele foi crucificado. Houve testemunha de muitas e muitas pessoas vendo Jesus Cristo ali crucificado naquela cruz.
Então o homem testemunhou. Mas Jesus foi ali, sepultado ali, foi colocado ali, naquela sepultura. Mas a Bíblia fala que no terceiro dia ele ressuscitou. E nós cremos que Jesus ressuscitou. Embora alguns não creiam que Jesus ressuscitou. Isso é fé. Nós cremos que Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Fé, amados, é acreditar naquilo que nós não vimos, mas nós sabemos que a fonte ela é verídica. Amém? Glórias a Deus. Diz algo também, Tiago 2, capítulo 2, versículo 17, diz assim, que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Nós precisamos ter fé, mas precisamos de agir também dentro daquilo que nós acreditamos. Por exemplo, você vai para a igreja porque acredita que Jesus Cristo está lá, que Deus está lá, que o Espírito Santo está lá. Você não vai louvar o homem, você vai louvar a Deus. Mas você não vê Jesus ali, você não vê Deus em forma humana ali. Você não vê o Espírito Santo ali, mas sente a presença dele. Isso é fé. Quando nós nos reunimos numa igreja para adorar o Senhor, nós vemos pessoas, mas pessoas. Mas nós não vamos lá adorar pessoas. Nós vamos levantar as nossas mãos para o céu e vamos adorar a Deus, porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse, que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dele, ele estaria no meio de nós. Isso é fé. Nós cremos que Jesus está ali para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Quando fala que a fé sem obras é morta, é que nós precisamos agir também, em benefício do nosso próprio irmão, se houver uma necessidade, ajudá-lo. Tem pessoas que precisam materialmente da ajuda da igreja, então nós precisamos estar ajudando essa pessoa, porque Jesus nos condicionou a esta situação também, podemos ajudar as pessoas, isso é obediência a Jesus. Fé sem obras é morta, precisamos também agir dessa maneira. Tiago 2,24 também ele diz ali, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então nós precisamos ter fé, mas agir também pela fé. Nós precisamos de agir, meus irmãos, lendo a palavra de Deus, sabendo que é o Senhor que fala conosco através da Bíblia Sagrada. Quando nós ajoelhamos, nós sabemos e temos fé que Deus está ouvindo a nossa oração e que o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis a favor das nossas vidas através da oração. Nós não oramos simplesmente por orar. Nós oramos porque sabemos que Deus ouve a nossa oração e Deus age a favor das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Alguns homens do passado tiveram experiências de coisas que eles não estavam vendo, mas tinham intimidade com Deus e agiram pela fé. Noé, lá no Hebreus capítulo 11, versículo 7, nós estamos falando sobre o livro de Hebreus, diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Naquele tempo que Deus determinou a Noé que construísse aquela arca, dando para ele as medidas, dando para ele como ele deveria de fazer, que colocaria animais ali. Naquele tempo, Deus disse para ele que iria destruir o mundo com águas, iria derramar águas ali e ele ia provocar aquele dilúvio. E naquele tempo, meus irmãos, não chovia.
A Bíblia nos fala que para regar as plantas nascia um vapor da terra e regava as plantas. E Noé então construiu no seco aquela arca imensa por causa da fé que ele tinha em Deus. E depois de 120 anos, a fé de Moisés durou de 120 anos que levou para construir aquela arca. Aí Deus cumpriu a promessa dele, enviando dilúvio na terra. Aí veio a água, levou aquela arca ali e acabou com todos os seres viventes da terra, com exceção da família de Noé. Então, meus amados, isso é fé. Como é que ele poderia dizer que haveria num lugar seco um dilúvio que levaria aquela arca imensa? Mas ele teve fé, acreditou em Deus. Isso nos leva, meus amados, a acreditarmos cada vez mais no Senhor. No versículo 8 diz assim, em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Fé também. Só que Abraão, ele acreditou em Deus. Eu pergunto para você, em quem você tem acreditado? Você acredita mais no homem ou acredita em Deus? Ou acredita na palavra de Deus? O que é a Bíblia para você? Ela é um manual de sobrevivência seu? É uma maneira de você ter intimidade com o Senhor? Ou ela é simplesmente um livro? Pela fé, nós temos que crer que ela foi escrita por homens realmente, mas foi dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Isto é fé. É nós acreditarmos que Deus enviou a sabedoria ao homem para que ele escrevesse ali a história do próprio Deus, do próprio Jesus e a história dos homens daquela época. Abraão era um homem que o Senhor falou: sai do meio da tua parentela e eu vou te levar para um lugar que você ainda não conhece. E ele foi, ele obedeceu. Não sei se alguém falou para ele. Abraão era um homem bem financeiramente, era rico na época. Não sei se alguém tentou persuadi-lo a não ir, mas ele preferiu ouvir a palavra de Deus. Ele ficou para a palavra de Deus. E a Bíblia fala que partiu sem saber aonde ia. Ele foi sendo direcionado gradativamente pelo Espírito Santo de Deus, que colocava ele no coração dele a qual cidade ele deveria ir, e ali ele ia ouvindo a direção de Deus. Nós temos de sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. O homem que não é dirigido pela palavra de Deus, ele acredita em tudo. Ele acredita naquelas pessoas que batem na sua porta. E muitas vezes começa a trazer um evangelho falso, um evangelho distorcido da verdade. E as pessoas, como não têm conhecimento, eles passam a acreditar e acabam caindo no abismo. Fala também no versículo 11 de Hebreus, no versículo 11 do capítulo 11, que diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A medicina até hoje não conseguiu fazer com uma mulher de 90 anos gerasse um filho. A própria Sara não acreditava. Ela chegou a duvidar, chegou a sorrir, quando o anjo deu para ela o recado que ela iria segurar nas mãos dela um filho, que ela ia gerar um filho. 90 anos. Já tinha passado da idade dela, aquele processo da
das mulheres gerar filho, já não tinha mais óvulo para gerar filhos. Mas a Bíblia fala que para Deus não há nada impossível. 90 anos, Deus deu para ela um filho, a qual ela colocou o nome de Isaac. Isso é fé. Ela passou a acreditar. E amados, o interessante disso aí é que Deus muitas vezes prova a nossa fé. Nós estamos sendo provados nesses últimos dias, nesses dias atuais, vamos dizer assim, não vamos dizer os últimos dias, que os últimos dias, quem sabe, é o Senhor. Mas nesses dias atuais, nós estamos sendo provados a nossa fé. O cristão está sendo provado a sua fé. Em quem ele mais acredita? No que a medicina diz? No que os homens dizem? Ou no que Deus disse? Nós temos de ficar naquilo que o Senhor Deus diz. A própria palavra diz lá em Isaías, né, que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ora, se a Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nós não temos que temer a enfermidade, não temos que temer a morte, porque mesmo se nós estivermos mortos aqui na terra, nós vamos estarmos vivos com o Senhor Jesus. O Senhor vai nos resgatar para si. Nós não devemos temer. Nós temos que temer, como a própria palavra de Deus diz, meus irmãos, temer aquele que pode matar a alma. Esse sim nós temos que temer. Deus, Criador dos céus e da terra. Mas não devemos temer mais nada, porque o Senhor dos exércitos está conosco. A Bíblia fala que Deus é o nosso Senhor. É Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Criador dos céus e da terra. Nós estamos sendo testados nesses últimos dias, vamos dizer assim, nesses dias atuais, a nossa fé. E nós cremos e temos de acreditar no que diz a palavra de Deus. Vida e vida em abundância. É o que Jesus disse, João 10:10, a parte B. Então nós temos de acreditar na vida, não na morte, não na derrota. Pelo contrário, nós temos de acreditar na vida eterna com o Senhor. E na vida também, na saúde aqui na terra, porque a Bíblia fala, se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Nós não comemos tudo ainda que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. Veja bem aqui Hebreus 11, versículo 17 e 18, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão tinha promessa ali na vida de Isaque. Ele acreditava. Então ele pensou, eu vou dar o meu filho para Deus, porque eu amo, eu estou crendo que se ele morrer como Deus pediu, eu creio que ele vai ressuscitá-lo. E ele acreditou nas promessas. Mas Deus não queria Isaque, não queria a morte de Isaque. O que ele queria era a fidelidade de Abraão, e Abraão deu essa fidelidade para Deus. Tanto assim que Deus o chamou de amigo. Você é amigo de Deus? Você confia no Senhor? Você tem Deus como fiel na sua vida? Você tem Jesus como que verdadeiramente aquele que morreu na cruz por você, que te libertou de todos os pecados? Nós precisamos, meus irmãos, confiar nas promessas do Senhor. Acreditar. Porque a Bíblia é o manual de sobrevivência do homem, do cristão.
e nós precisamos de crer que verdadeiramente Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e está no meio de nós. Amém? Abraão foi testado na sua fé. Claro que Deus não vai fazer isso conosco. Abraão foi um caso específico, um caso isolado, a qual Deus conhecia o coração de Abraão e fez essa prova com ele. Tem muitas pessoas que estão ouvindo vozes, mas não tem compromisso com Deus, não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e diga que foi Deus que falou com eles, e fazem coisas absurdas, tirando até a vida do próximo. Não é esse Deus que nós conhecemos, não é esse Deus que deu seu Filho unigênito para que nós não perecêssemos, mas tivesse vida eterna por amor a nós. Esse Deus é um Deus de letra minúscula, que na realidade são demônios. Nós devemos estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Por isso que precisamos ter intimidade com Deus. Abraão ofereceu o seu filho Isaque. Até no último segundo, quando Abraão levantou aquele cutelo para imolar o seu filho, dando o seu filho ali em holocausto a Deus, até quando ele levantou aquele cutelo, aí Deus viu verdadeiramente que ele era temente ao Senhor e que ele tinha fé no Senhor. E a Bíblia fala que o anjo bramou: não faça mal a ponta ao teu filho, Abraão. E quando ele olhou para o lado, ele viu ali um cordeiro, um cordeiro, para que fosse ali imolado. Você conhece a história. Deus entrou com providência, testou a fé de Abraão. E muitas vezes nós somos tentados na nossa fé. Às vezes Deus permite nós sermos acometidos de alguma enfermidade, porque elas existem, para saber até onde vai a nossa fé. Se nós vamos blasfemar contra o Senhor, ou se nós vamos usar a autoridade que Jesus nos deu, para que nós venhamos colocar as nossas mãos em nós mesmos ou em algum enfermo para curá-lo em nome do Senhor. E a pessoa ser curada. 11:29 também de Hebreus diz assim: pela fé Moisés atravessou o mar vermelho como por terra seca. Quando Deus abriu o mar vermelho ali, Deus tinha falado antes para Moisés: estenda o seu cajado sobre o mar. Moisés tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem era Deus, que ele tinha libertado o povo do Egito. Moisés não duvidou. Moisés estendeu as mãos, o cajado ali, levantou as mãos e o mar se abriu. E depois para atravessar no meio daquelas águas ali, será que na hora que estiver no meio do caminho as águas não vão me cobrir? Não. Eles atravessaram a seco até o outro lado e foram libertos, foram salvos daqueles que queriam tirá-los da vida. Fé é isso, é acreditar no impossível. 11:30, Hebreus 11, versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeada por 7 dias. Outro ato que Deus tinha mandado fazer aquilo ali. Mas na ótica do homem aquilo ali era uma coisa absurda, mas não na ótica de Deus. Deus queria obediência. Durante 6 dias rodearam. No 7º dia, eles rodearam e Deus determinou que eles dessem um grito, todos gritassem. E ali aquelas muralhas foram derrubadas. Providências de Deus. Tinham que acreditar naquilo que Deus determinou que fizesse. Na ótica humana, mas como é que poderia acontecer isso? Mas Deus estava testando a fé e a obediência daqueles homens. E eles viram os milagres acontecendo. Hebreus 11, 10, 38, capítulo 10, versículo 38, diz assim:
mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não podemos quebrar a fé em hipótese nenhuma, meus irmãos. Nós temos de acreditar, mesmo que nós não estamos vendo, nós precisamos de crer. Esses dias atuais, nós estamos sendo desafiados dia após dia. E muitos estão perdendo a fé, infelizmente. Muitos estão enfraquecendo. Mas eu dou um recado para você de Deus para o teu coração. Vai ler a Bíblia, vai orar. Assiste cada vez mais os cultos online, assiste os cultos pela internet, para que você confie mais nas promessas do Senhor, porque elas são verdadeiras. Isso vai passar. Essa luta que você está passando, essa dúvida que o inimigo está tentando colocar no teu coração, que pessoas muitas vezes buzinam no seu ouvido aí, creia na palavra do Senhor, creia naquilo que Jesus colocou através da palavra dele, porque ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. E para nós estarmos orando, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação, ela vem pela fé também. Nós cremos, nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo passou a habitar em nós. E nós cremos que Jesus vai buscar a igreja e vai nos levar para morar com Ele na eternidade. Se Jesus não nos vier buscar e nós formos primeiro, antes dele vir buscar a igreja, nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para os braços do Senhor Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Acreditamos pela palavra de Deus. Amém? Eu deixo um recado para você, um recado de Deus. Não deixe que as coisas, que as situações abalem a sua fé. Creia cada vez mais nas promessas do Senhor. Leia a Bíblia. O Senhor está com você todos os dias. Você não está sozinho. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Creia nas promessas do Senhor, porque elas são verdadeiras. Deus não mente. A própria palavra de Deus diz que Ele não mente e que tudo que Ele fala se cumpre. E tudo que Ele falou se cumpre. Ainda tem muita coisa para Deus fazer na tua vida. E Jesus está de olho em você. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Quero clamar pela tua vida. Quero pedir a Deus para que aumente a sua fé. Mas você tem que fazer a sua parte, porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Você está lendo a sua Bíblia? Você está ajoelhando, clamando a Deus? Você está louvando ao Senhor? Quanto tempo temos disponível para estarmos em intimidade com Deus? Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Baixa a tua cabeça. Se você sentir no teu coração, levantar as mãos, ficar de pé. Ou se você sentir, ajoelhar também. Vamos falar com Deus. Talvez a sua fé está um pouquinho assim abalada, mas eu profetizo no nome de Jesus. Deus está aumentando a sua fé. Depois dessa palavra, eu tenho certeza que você vai se espelhar na palavra de Deus, dos homens do passado, e com a presença do Espírito Santo que habita dentro de você, ela vai aumentar. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido e Deus amado, meu Deus, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, Senhor, porque sabemos que a fé, ela veio, Senhor, por causa das tuas promessas que têm se cumprido todos os dias da nossa vida. E a tua palavra que tem nos renovado, nos dado esperança, Senhor, para que cada vez mais estejamos na tua presença, sentindo a unção do teu Santo Espírito, sentindo a tua palavra movendo os nossos corações, Senhor, nos transformando cada vez mais, Senhor, em novas criaturas.
cada vez mais forte, tendo a convicção de que somos filhos de Deus, libertos, salvos para a glória do Senhor. Pai Santo, Deus amado, aumente a fé do teu povo. Quebra, meu Deus, todas as barreiras que tentam impedir, Senhor Deus, o crescimento espiritual dos seus filhos. Quebra, meu Deus, todas as barreiras, Senhor Deus, que muitas vezes, Pai, o mundo tenta colocar nas mentes dos homens para que se distancie de Ti. Mas, Pai, a nossa fé está em Ti, a nossa fé está nas Tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a Tua vida. Receba a unção, receba a fé, receba o poder de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Receba cada vez mais a esperança dos milagres do Senhor Jesus na tua vida, porque eles acontecem, porque a sua fé crê nos milagres do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, esta é a mensagem desta noite. Aumente a sua fé, exerça a sua fé, cada vez mais. Exerça a sua fé. Quando você exerce a sua fé, você tem certeza que você tem esperança no dia de amanhã. Amém? O Senhor está contigo, hoje, para todo, sempre. Amém. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima.